Pessoal, agora vamos falar a respeito aí do conjunto dos números irracionais, tá bom? A gente viu lá a respeito do conjunto dos números racionais, agora são os irracionais. Os números irracionais nada mais é aí do que um conjunto, né, dos números que possuem, né, que são números, né, na realidade aí, decimais, né, representado por essa letra I. Eles são infinitos e também são não periódicos, né, e eles não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Além disso, a gente tem a representação deles aqui, pessoal, utilizando o diagrama, né? Então, a gente viu anteriormente aqui que a gente tem o conjunto dos números naturais, que está contido dentro do conjunto dos números inteiros, né? Que está dentro do conjunto dos números racionais. Devido a eles não partilharem de nenhum elemento em comum, né? Ou seja, nenhum elemento que pertence aos irracionais pertence aos racionais. Lembrando, pessoal, que quando eu falo racional, eu estou incluindo, né, natural e inteiro, né? Eles não possuem nenhum elemento comum, então vai ser um conjunto separado, né, dele, né? Vocês podem ver que há uma separaçãozinha ali entre eles, né? Onde, né, dá para me notar que os naturais estão contidos dentro dos inteiros, que está contido dentro dos racionais, e não vai ter nenhuma relação aí em contrapartida com os irracionais, beleza? Vou só explicar para vocês a ideia principal aqui, né, desses números irracionais, né? Como que surgiu essa ideia aí? Por que surgiu esse novo conjunto? Esse novo conjunto, pessoal, surgiu a partir de uma ideia, né, que veio de um probleminha aí que utilizava-se de um quadrado, né, que foi desenvolvido aí pelo um grupo de estudos aí de Pitágoras, que foi o cara que desenvolveu essa ideia aí, que eles notaram o seguinte, né, que quando eles fizessem um quadrado, né, de lado 1, e eles fossem fazer a medida dessa diagonal desse quadrado, né, lembrando aqui que o que eu estou chamando de x é uma diagonal, eles notaram que isso aqui dava um número que eles ainda não tinham calculado, né, dava aí um número irracional, que eles ainda nem tinham ideia, né, a respeito disso, eles só viram mais a problematização disso, né. Mas a partir disso, né, eles tiveram a ideia desse novo conjunto, né? Aí eles viram que necessitava aí de desenvolver um novo conjunto representado pelos números irracionais, né? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar aqui esse triângulo retângulo aqui, né? E a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras. Olha só, né? Onde chegamos dentro do teorema de Pitágoras. O que Pitágoras dizia? Pitágoras dizia o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Professor, o que é hipotenusa? Hipotenusa é o que está representado pela letra X, nada mais é que o maior lado desse triângulo, né? Lembra que aqui antes era um quadrado, chamava diagonal? Quando a gente tem um triângulo, ela recebe o nome de hipotenusa, né? E ele disse que essa hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado desses outros dois lados, né? Que foi o que a gente fez aqui. Então, o que está do lado esquerdo tem que ser igual ao que está do lado direito, né? Desenvolvendo isso daqui, né? A gente tem que 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1 e 1 mais 1 é 2, né? E para a gente, né, eliminar aquele expoente 2 ali no x, basta a gente colocar o 2 dentro da raiz, né? Que foi aonde que o Pitágoras chegou, né? E viu sem a necessidade de desenvolver esses números irracionais, né? Então, isso aqui é só uma representaçãozinha aí do número irracional, né? Da quantidade de casas que ele tem após a vírgula. Você pode ver que não existe aí, pessoal, nenhum período, né? Algo aí que possa se repetir, né? Para a gente utilizar como lógica, como, por exemplo, dos números anteriores, né? Que após a vírgula, o período se repetia de tal forma que ele se repetia de maneira igual, né? Então aqui você pode notar, né, que vem o 41, 42, 13, 56, 23, 73. Você não vê nenhuma lógica aqui em relação a esses números, por isso que eles são denominados de números irracionais, beleza? Dentro desses conjuntos também existe uma representação dele aí, né, na reta, né? Então a gente tem a reta aqui. Dentro dessa reta aqui a gente já tem aqui a direita e a esquerda os sentidos, né, positivo e negativo. A gente tem os números aqui que vai de 0 a 5 ali até infinito positivo e de 0 a menos 5 até infinito negativo. E a gente vai estar representando a raiz quadrada de menos 19, tá? Para a gente representar essa raiz, né, a primeira coisa a gente vai ver quanto que vale a raiz quadrada de menos 19, e a raiz quadrada de menos 19 vale menos 4,35889, né, e tem 3 pontinhos, mostrando ali que ela é periódica, mas não
Oh, desculpa, que ela é não periódica, né? Desculpa, que ela é não periódica, porém ela é infinita, né? Mostra para a gente que isso aqui trata-se de uma dízima, desculpa, trata-se de um número irracional, e para a gente descobrir aonde ele se encontra, né? Eu vou pegar o menos 4 ali, vírgula 3, né? Vou fazer um arredondamento ali bem rapidinho, vou usar 4,3. Eu sei que ele vai estar entre menos 4 e menos 5. A metade eu sei que é menos 4,5, ele vai estar um pouquinho antes aí de menos 4,5, beleza? Dessa forma que a gente faz a apresentação. E professor, como que eu represento isso aqui utilizando apenas, né? Se eu não tiver, por exemplo, a calculadora, a raiz quadrada de 19. Vamos esquecer que ela é negativa, depois a gente põe um sinal. A gente faz aqui por tentativa e erro, né, pessoal? Por exemplo, a raiz quadrada de 19, ela está entre a raiz quadrada de 25, que é uma raiz exata, que a raiz quadrada de 25 é 5, e entre a raiz quadrada de 16, que nesse caso é 4. Beleza? Como eu sei que essa raiz quadrada de 19 está entre 4 e 5, eu sei que para mim encontrar essa resposta, eu vou ter que tentar fazer 4, alguma coisa aqui, ó. Como, por exemplo, eu posso tentar 4,1 vezes 4,1, 4,2 vezes 4,2, 4,3 vezes 4,3 e assim de forma sucessiva, né? Dessa maneira aí que eu consigo determinar aí a minha raiz. Como é negativo aqui, a gente põe um menos aqui também, beleza? Põe um menos aqui em todos, né? Tranquilo? Então, voltando aqui para a nossa ideia aqui, né? A gente já tem a representação de raiz quadrada de menos 19. Vamos fazer mais um, raiz quadrada de menos 5. Vou lá calcular a raiz quadrada de menos 5. É menos 2,23606, né? Também é um número irracional. O que a gente tem? A gente tem que esse número vai estar entre menos 2 e menos 3. Entre menos 2 e menos 3, a gente tem menos 2,5, né? E a gente sabe que ele está um pouquinho antes ali, a raiz quadrada de menos 5. Meninos, outra coisa que é interessante é o seguinte, os números irracionais, vocês podem pôr na cabeça de vocês o seguinte, que são as raízes que não são exatas, tá? Põe na cabeça desse jeito. Aquela raiz, né, que não é exata, como por exemplo, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Essas raízes, elas são consideradas como racionais. Já as outras raízes são as raízes que estão entre elas, como por exemplo, entre a raiz quadrada de 1 e a de 4, a gente tem a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3. Se ela não é racional, ela só pode ser irracional, né? Então, nesse caso, a raiz quadrada de 2 e de 3 é irracional. Entre a raiz quadrada de 4 e a de 9, né, que são as raízes quadradas aí exatas, a gente tem a raiz quadrada de 5, a de 6, a de 7 e a de 8. Essas 4 raízes, elas só podem ser irracionais. Por quê? Porque elas não são exatas, né? Então, não existe uma representação aí para elas, né, pessoal? Na forma de quê? De fração. Já essas outras, existe sim uma representação aí, né? Na forma de fração. Por isso que elas são racionais, tá? Então, as exatas são racionais e as que não são exatas são irracionais, beleza? Então, a próxima aqui vai ser a raiz quadrada de 3, né? Negativo, né? Então, tá à esquerda de 0. A raiz quadrada de 3, a gente foi lá e calculou, deu 1,73205. Vamos pegar o 1,7, vamos pegar só duas casas decimal, uma casa decimal, né? Então, eu sei que esse número vai estar entre 1 e 2. Eu vou encontrar aqui a metade, né? Eu sei que ele vai estar logo após a 1,5 negativo. Então, está aí a representação do menos raiz quadrada de 3. O mesmo vale para a raiz quadrada de 2, né? Que vai dar 1,41. Raiz quadrada de 2 vai estar entre 1 e 2, né? A gente encontrou a metade, ali 1,5. Vai estar um pouquinho antes. O mesmo acontece para a raiz quadrada de 31 sobre 2. Lembrando que primeiro eu calculo a raiz quadrada de 31, né? E depois eu divido esse valor por 2, né? Então, eu encontrei a raiz quadrada de 31, dividi por 2, deu 2,7, né? Então, 2,7, lembrando que é positivo, vai estar à direita de 0. Eu vou colocar entre 2 e 3. 2 e 3 ali, ó, a metade é logo, né? 2,5, então ela vai estar um pouquinho à frente ali, raiz quadrada de 31 sobre 2. E só para mostrar para vocês, né, que não apareceu aqui para mim, mas estava aparecendo, a gente tem um símbolo, né, pessoal, que é chamado de π, que ele vale aproximadamente aí 3,14, né? Então a gente vai estar ali entre 3 e 4
esse símbolo de π. Isso aí que não apareceu para vocês é o π, é esse símbolo aqui, ó, tá? Ele é chamado de π, beleza? Ele aproximadamente aí, ele vale aí 3,14. Fechou? Meninos, continuando aqui, a gente tem aqui agora, né, o conjunto dos números reais, né, que nada mais é que o conjunto. Ô, pessoal, o que aconteceu aí é que saiu fora de ordem o que eu preparei para vocês. No slide aqui tá normal, aqui já desconfigurou tudo, infelizmente. É que o conjunto dos números reais nada mais é que o conjunto, né, que vai pegar todos os elementos representados até agora e a gente vai colocar tudo dentro de um conjunto só, né? Esse conjunto é chamado de conjunto dos números reais, né? Quais que vão ser os elementos que pertencem a esse conjunto dos números reais? São os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, tá? A gente diz o seguinte, que o conjunto dos números reais nada mais é que a união entre o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, beleza? Então, o que é o conjunto dos números reais? É o conjunto que todos os elementos representados até agora, natural, inteiro, racional e irracional, pertencem a esse conjunto, né? São todos elementos dos reais, né? Então, eu digo que todos eles estão contidos dentro dos reais, tá bom? Então, você pega tudo que você estudou, todos os números que você conhece hoje, você pode defini-los como sendo números reais, tá bom? Agora a gente vai colocar aqui, pessoal, eu coloquei errado aqui, representação dos números racionais, na realidade é representação dos números reais, tá? Já coloquei aqui a representação, nós vamos pegar todos aqueles números que a gente colocou até agora, todos eles aqui em ordem, tá? Esses aqui que eu estou mostrando para vocês são todos, né, racionais, tá? Todas as representações deles aqui na reta numérica, e a gente vai pegar os irracionais e também vamos representá-los na reta numérica, né? E ali o π, né, novamente não aparece aqui, mas tem sua representação. Por quê? Porque todos esses elementos, né, pertencem ao conjunto dos números reais e eles são nada mais do que números racionais e irracionais, né? Lembrando que se eu quiser colocar um número 1, ele é natural, ele é inteiro e ele é racional, eu posso colocar na reta. Se eu quiser, por exemplo, colocar um -3, ele é inteiro, ele é racional, então ele também está dentro da reta, e a partir desse momento, essa reta aqui não vai mais chamar reta numérica, né? Ela se chama agora reta racional, desculpa, reta real, tá? Então, deixou de ser reta numérica a partir do momento que pega todos os elementos e colocam dentro dela, para ela começar a se chamar agora reta real, né? Então, ela se trata da reta aí que engloba todos os números que conhecemos. Fechou? Meninos, obrigado e valeu. Qualquer dúvida, pergunta.